Já chegamos. Boa Você, noite. Deus abençoe aí, irmão. Novela. glória a Deus. Amém. O tempo está cumprido. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar. Por quanto ele vive, graças a Deus, mais um dia se foi embora. Nós aqui contamos os dias. Já viste um lugar onde se conta os dias? Quem já esteve numa cadeia? Quem já esteve numa prisão? Prisão, ou então num lugar assim, um isolamento, um lugar assim confinado contra a tua vontade, né? Assim, mais ou menos aqueles que estão a fazer viagens e chegam num certo lugar e contra a vontade deles, talvez o cara varia, não sei, alguma coisa, e ficam lá à espera e a contarem os dias, principalmente se eles souberem que só vão sair dali daqui a 10 dias. A expectativa é muito grande, cada dia é um dia, né? Assim como mais ou menos. Não é só em momentos de aflição, também momentos como de quem vai casar nos últimos dias, quem vai dar luz no último mês ou nos últimos meses. As mulheres contam os meses com ansiedade porque querem já ver o filho, querem se livrar das dores, querem ver o filho, querem se encontrar com seu amado, com a sua amada, alguma coisa assim. Mas principalmente no momento de aflição, como numa prisão, olha, você não pode imaginar. Assim como uma noite também, né? Quem já foi guarda sabe o que é passar a noite como guarda, como segurança. Não esses aí, Arlete, os polícias que dormem embora, não de braçal, tem cama lá, tem. Esse é o nome que está a trabalhar. Naquele mesmo segurança mesmo, viu, Arlete? Aquele guarda mesmo que fica de pé toda noite. Ele conta as horas. Por isso, Davi entendeu esse mistério, ou então essa realidade trouxe no tocante àqueles que esperam por Deus. E ele considerava-se como aquela ansiedade que um guarda tem de ver o amanhecer, como o guarda que espera pelo dia, pelo amanhecer do dia, ou então como a corça que brama pelas correntezas das águas, ou então o jornaleiro que espera o salário do seu jornal, hoje, que são 30 dias, né? Como em Angola, outros lugares, uma semana, ou então como a terra cega que anseia pela chuva. É incrível. Assim nos encontramos nós. Nós, estou a falar eu. Quase toda a minha vida foi marcada assim. Toda a minha vida foi marcada com ânsia de ver o fim de alguma coisa. Digo minha vida como guerreiro, não antes, quando eu era menino, e eu fazia o que eu queria, mas depois, quando me tornei velho e fui orientado agora a viver uma vida regrada, eu que te conto, a ansiedade no jejum. Quem já passou um jejum
longo, ou então muito apertado, muito duro, é que te fala. Nós lá no Monte do Cacoaco, sem sombra, esse jejum seco, sem beber água nem nada. Queria contar as horas para que termine o tempo do jejum para beber água. É muita ansiedade. Você pensa em Coca-Cola, pensa em beber uma grade de Coca-Cola, pensa em beber um garrafão de água gelada. Pensa, eu não gostava de frango, né? Mas até frango passava na mente. Ai, se eu ver um frango assado, como eu vou lhe mastigar? Jejum seco é duro, sim. Ou então jejum de líquido, mas de muito tempo, mais ou menos 30 dias, 6 meses, 5, 3. Então você fica ansioso. E por isso, todas as pessoas que estão a fazer esse tipo de jejum, quando vão fazer as compras para sair do jejum, todo o dinheiro que tem vão gastar. Ele está em jejum e vai no supermercado para fazer as compras, porque daqui a 2 dias ou amanhã vai sair. E Lorena, confirmasse, né? Seu dinheiro vai acabar. Tudo que ele vê na montra que é comida ele vai comprar. Vai ver chouriço, salsicha, não sei o quê. Na verdade, ele não está a comprar porque não sei o quê, por causa da intuição daquele momento. Então, ele já pensa. De repente, isso está a mudar por si, estás a ver? Esses são bandidos mesmo que fizeram isso. Eu não mexi lá, mas foi para eu mandar mensagem para o Bonifácio Machitambuila. Quer dizer, saiu do geral e foi para o quê? Por si. Aqui tem um gato, afinal. Hã? Vocês já começaram a me mandar as mensagens no vermelho? Já não vale a pena. Se hoje você. Ei, deixa eu vou avisar já. Não precisa mandar mensagem no vermelho, ó. Tá entendendo? Não mandam mensagem no vermelho, porquanto o aplicativo foi trocado. Estamos a viver novos métodos do Zoom. Você está a pensar que eu estou a ver? Não estou a ver. Só estou a ver no geral. No privado, eu tenho que ir lá para ainda buscar e procurar. Esquece isso. Vocês que gostam, vocês são muito discretos. Tem gente assim que não consegue mandar mensagem, não quer? No geral. Não vai para nada. E você vai pensar que eu estou a desprezar. Alguns até já me habituaram assim. Não gostam que a vida deles seja exposta. E há outros não é porque são muito discretos. Não. Ele não entende. Ele não tem habilidade no Zoom. Ele pensa que ele está mandando no geral. Afinal, sou eu que vejo. Que vi antes. Agora nem eu vou ver. Ouviu? Não. Controla muito bem se você estás mesmo no chat geral, ok? Põe aí chat principal. É aí que onde as suas mensagens vão cair para todos. Se você cair em um outro, que é o novo chat é esse do quê, né? O privado, né? Sei lá. Tem que entrar no chat principal. Vocês, muitos não é porque eles não entendem o Zoom, mas são muito discretos. Até qualquer coisa pequena. Porque ele não quer que as pessoas saibam. Uns até nem querem que saibam que ele está na live. Está se esconder para quê? Uns não querem que as pessoas saibam que ele está na live. Uns não querem que as pessoas se apercebam do que ele está a falar. E quando você vai ver lá no tal vermelho, ontem já era vermelho, hoje já não tem mais vermelho, acabou o vermelho. Quando vai ver a mensagem, não tem nada, mas ainda está a dizer, no privado, não fala o meu nome. Vocês não andam a ver o Arria aqui, só agora no cabeça seres humanos. Não é porque falou coisas assim que não dá para
para as pessoas se aperceberem. E não tem nada de interesse. Alguns sim. Alguns você vê que está dando uma informação que é muito delicada, uma informação muito. Aí já se entende. Não dá para as pessoas saberem que ele que deu essa informação, está falando de uma pessoa, para não fazer exposição. Aí sim. Está fazendo um pedido, está apresentando não sei quem, ainda está dizendo para não falar o nome dele. O chat vermelho, o privado ainda existe. Quando você mandar mensagem para mim, no privado, que eu chamava ontem no vermelho, já mandaste? Eu não estou a ver. Para eu ver, eu tenho que procurar. E acho que eu tenho tempo para ir procurar as mensagens no vermelho? Não. Antes vinha direto, assim. Sou eu que via, os outros não viam. O privado. Agora, se você está me dando uma informação, como mais ou menos você se prostituiu, você não sei quem, uma informação mesmo delicada, que as pessoas não dá para verem, eu te apoio. Então você vai mandar uma mensagem aqui, deixei uma mensagem no privado. Mas aí daquele que escrever, que deixou uma mensagem no privado e eu for lá, são coisas banais. Vou te repreender e vais ficar muito frustrado. Tua noite vai estragar. Então é melhor você não me mandar aí no chat vermelho por uma coisa que não tem nada a ver. Por um pedido de oração, por um testemunho. Manda mesmo aqui. Vamos acabar também com esse negócio de muito sigilo. Isso é um demônio chamado demônio sigiloso. Geralmente esse espírito é espírito de homens tímidos, homens frustrados, homens que desconfiam de tudo, homens que não têm autodomínio, homens que não têm autoconfiança em si mesmo, homens, tudo, todo nome, nem sempre. Mas as pessoas que não querem que as pessoas se apercebam do que ele está a fazer e falar, ou é frustração, depressão, é esses miúdos aí que gostam de me perturbar no vermelho, agora estão mal. Vem, vai me perturbar aqui. Todo mundo vai ver que você está me perturbar. E todo mundo vai te repreender, vai falar, para com isso, ô irmão. E vai ficar. Sabiam disso, né? Eles sabiam que o único que estava a ver sou eu. Você não viu ontem o outro? Sempre manda no vermelho. Ontem viu que no vermelho já não existia. Meteu mesmo lá, né, no geral mesmo. Olha, voltei a pecar outra vez. Estou a me sentir mal. Aquela mensagem antiga. Todos os dias me escrevam assim. Voltei a pecar, voltei a pecar, voltei a pecar. E todo mundo viu, né? Está sempre a voltar a pecar. Até para ir trabalhar amanhã. Sinto que amanhã não vou conseguir ir trabalhar. Não tenho ânimo para ir trabalhar. Manda só uma palavra. Tenho medo de sair na rua. Manda só uma palavra. Há muitos anos com o mesmo pedido. Eu não me cansei de ajudar as pessoas. Mas quando você está sempre a aparecer com o mesmo problema, os mesmos pecados, está mostrando que você está a brincar. Está vendo como diz na gíria angolana? Estás a brincar com a minha cara. Então, não é que o privado terminou. Só que agora já não é como antes. Eles fizeram isso mesmo para acabar com isso. Esses são nossos inimigos. O Wilson tinha entrado lá para saber de concreto qual é o motivo, qual é a causa que eles fizeram isso. Chegou à conclusão que eles também querem ter acesso a alguém. A essas informações, o Zoom não tinha acesso. Então, e não somente através do agora do quem, do privado, se pode conversar duas pessoas. Quer dizer, criar um grupo, 3, 10, mais pessoas, entre eles só que está, a partir mesmo daqui. Criam um grupo, só eles é que estão a se comunicar. Esses já são os agentes secretos, né? Tá entendendo, né? Criar um grupo, não é só duas pessoas, pode estar lá 10 ou 5 a se comunicar. Olha, viu que não sei o que, olha, não sei o que, ouviu? Quer dizer que eles vão falar, os daqui, como também a CIA já entrou em ação, então, mas não tem nada porque os outros vão ver.
Não. Segundo ele, que ainda há garantia que as mensagens privadas não são vistas por outras pessoas, senão os próprios donos da plataforma, que eles, quer dizer que antigamente eles não tinham acesso às mensagens privadas. Então, por isso, até hoje não tem, mas evitaram, tiraram as mensagens privadas diretamente para mim, ou de pessoa para pessoa. Senão, você tem que procurar. Eles sabem que é assim, muita mensagem não seria vista, assim como o Telezoom e não sei o quê, ok? E eu também, você não sabe o que eu vou lhes fazer. Eu não tenho problema de falar tudo. Quando eu não falo, é por causa de vocês, para manter a vossa identidade. Senão, eu não tenho problema. Tudo que eu faço, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu posso, é para ti, Jesus, Senhor. Santa paciência, um ânimo tão longo, capaz de esperar por nós e acreditar em nós, que é Deus este, Sua majestade e formosura, Ele ainda assim procura gente como nós. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu posso é para ti, Senhor Jesus. Ouviu? Então, eles combateram mesmo o Zoom. Quer dizer que nós nos tornamos os patrões do Zoom. Eles próprios donos do Zoom parecem que estão a dizer, epá, tem um grupo aí, falta só mesmo já o Zoom ser deles. É vigílias, tem pessoas que estão, igrejas que, ou então grupos que montaram o Zoom 24 horas de oração, 12 horas, para não falar das minhas reuniões todos os dias ou todas as noites. Então, eles tentaram criar isso para eu não ter informações discretas diante de vocês. Para mim, não tem informação discreta. Você me fala mesmo, olha, o MPLA é assim, assim, vou falar mesmo, olha, o MPLA é assim, assim, assim. Você me fala, o Miala, não sei o que, eu vou falar, olha, estás a ver o Miala? Você fala, João Lourenço, parece que até o nome do Miala é mais pesado que João Lourenço. Não para mim, para o povo. Para mim não tem nome pesado aí. Santa paciência, um ânimo tão longo. Ouviu? Você não sabia, uns só usavam já o vermelho. É incrível. Privilégio tremendo. Até saudação é no vermelho. Hã? Pedido no vermelho. Testemunho no vermelho. Você viu que há testemunhos, os anfitriões não conseguiam ler, só eu. Eles não querem, né, sequer apresentar, só mandavam para mim. Mas já falei, há uns que é por causa do quê? De não manejarem bem o Zoom. Eles pensavam que estavam a mandar para todos, mas há outros mesmo, aquilo que eu já falei. Então, sai dessa. Você é livre. Você sabia disso? Sabe o que significa ser livre? Você não recebeu o espírito de covardia, de timidez, para estar outra vez com medo, espírito de escravidão. Você é um livre, pá, não que você ainda não conhece. Quem é o Deus que você está a buscar e não se conhece. Ontem eu falei isso hoje no Facebook. Eu disse, eu conheço o Deus que eu busco e também me conheço a mim mesmo. Isso é uma garantia inquebrantável. E me tornei um homem com invencibilidade. Ouviu? Invencível por causa de conhecer o Deus que eu estou a buscar, a vos pregar, a vos ensinar e também por causa de eu me conhecer a mim mesmo, diante do meu Deus. E vou temer o quê? Como nós cantávamos na Iurde. E nada temerei, e nada temerei, e nada temerei. Sou Jesus. Hã? Catrumba tá aí. Obreiro Catrumba. Ah, esse não é obreiro, né? O obreiro é Catimba. Catimba Sul. Não sei se ele já também é obreiro. Catrumba. Ah, não está, né? Ah,
Tá mal, pá. O meu socorro vem. O vermelho que pipocava já não vai pipocar mais. E as madres, como é que fica? Não, até as madres só mandavam no vermelho porque eles queriam. Primeiro que eles não se identificavam. Quem eram? É normal. Por isso, dei um alerta para todos para saberem dessa inovação que nós sofremos, que as mensagens do vermelho já não caem diretamente para mim, mas só caem diretamente no chat geral. E as outras estão escondidas. Para serem vistas, tenho que procurar. Procurar. Não penso que vai lá, vai achar. É procurar. Procurar. Se entrar, né? Por exemplo, veja só quantas do vermelho que já entraram. Uma. Alguém já mandou sete. Alguém já mandou quatro. Alguém já mandou uma. Alguém mandou três. Alguém mandou uma. Hein? Adilson, o Alberto, o Sabino. Já não estão entrando. Aqui você vê os nomes dele. Tem também um moçambicano. Não façam isso. Tem que ser informações muito sensíveis e você vai avisar aqui. Ou avisa no quem nos anfitriões, no homem da leitura, ou então o outro e dizer, olha, eu tenho uma informação, avisa o mestre para olhar para o meu quem, para a minha mensagem no privado. Ele não vai falar o teu nome, vai dizer teu irmão começa com letra, tá vendo, né? Com letra M ou H para me facilitar. E eu vou procurar o H, vou achar. Senão, eu já era. Alguém me mandou mensagem no WhatsApp, ele nem sabia essas inovações. O que que se passa? Será que é só meu Zoom? Não consigo falar no privado com o apóstolo. E eu lhe falei, agora tudo mudou. E ele falou, como assim? E nós, que os filhos? Como é que fica nós? Ele não entendeu. Ele pensou que eu que decidi que já não se manda mais. Eu disse, não, não sou eu. É que o Zoom mudou o aplicativo. Só assim que ele descansou. Ele pensou que eu criei uma mudança, já tinha entrado desespero. E nós, os filhos, também. Eu falei, não, não sou eu que fiz isso. Quem fez isso são os donos da plataforma, que as mensagens já não são vistas, são escondidas. Tem que procurar para ver. Ah, por isso, até as confissões dos pecados é mesmo assim. Você manda a mensagem no privado para o anfitrião, e por isso os anfitriões têm que estar atentos também. Tem que ver todas as mensagens que estão a vir no privado. A vossa missão não é somente ver no chat geral, mas também no privado. Vocês me ajudem, né? Estás a ver como nós somos dinâmicos. Vocês não nos aguentam. Nós sempre também criamos inovação. Eles atacam nesse lado, nós atacamos no outro lado. Quer dizer que as pessoas continuarão a ser ajudadas. Uns recebiam mensagens, mandavam para o vermelho para ser mais melhor, que é muito urgente para ser localizado. E era mesmo localizado. Olha, alguém está no estado de coma, o vermelho é mais fácil localizar. Agora as outras são milhões ou milhares. Então eu reagia.
mas não estragou nada. Não estragou nada. Tá bom. Eu acho que podemos agora começar com a nossa dissertação. O significado das palavras que Jesus falou a Herodes para os nossos dias, para nós hoje, especialmente para mim e para vocês, e também é verdade para os Herodes. Naquele dia, ou naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus dizendo: Sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. No capítulo número 13, versículo 31 do livro de Lucas. Sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E respondeu-lhes: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso os demônios e efetuo curas. Hoje, amanhã e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Resiste essa palavra. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Pois Jerusalém mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como uma galinha, os seus pintos não, debaixo das suas asas não quiseste. A vossa casa vai vos ficar deserta e não me vereis mais, até que venha o tempo em que vocês digam: Bendito é aquele que veio em nome do Senhor. Vamos estudar esse texto aqui no contexto atual, fazendo paralelo ontem e hoje. Veja só, Herodes manda recado a Jesus que ele iria lhe matar. E os discípulos de Herodes, isso é muito complicado, né? Isso é estranho, inclusive. Como os seus discípulos vão trair o seu mestre? Não, isso não é traição. Isso é tática do inimigo. Se você não tem sabedoria do alto, você vai pensar que esses te gostam bem, te amam muito, e por isso vieram te advertir, te exortar. Não, nisso estava o espiritual em ação. Satanás estava atrás disso. É só olhar a resposta de Jesus e vais entender o que Satanás queria e que Jesus desmascarou ele. O que Herodes queria. E Jesus conheceu os seus intentos malignos, mandando os espias. Parecia que estavam a vir ajudar Jesus, parecia que estavam a vir trair o seu mestre, afinal de contas estavam a cumprir a missão do mestre, ok? Porque se alguém diz: olha, vou matar o fulano, e aquele que estava na reunião vir anunciar o fulano: olha, tive numa reunião, eu já, antes de continuar a falar, quando eu estive no cativeiro, para quem é angolano sabe, é um período em que muita gente ficou no lado da UNITA depois daquela falsa paz de 92. Então, Carmona, o Uíge todo, né? Até a capital teria sido retomado pela UNITA, do Antônio Dembo, o vice-presidente do Galo Negro, e ele ocupou toda a província do Uíge, e eu acabara de sair de Luanda, voltei, porque aqui não havia condições para eu ficar, eu vinha para estudar na universidade, qualquer universidade que eu encontrasse espaço. Em 92 eu já estava à procura da universidade. Anticombatente, né? Em 92 estive aqui, mas olhando para as condições das pessoas que me receberam, eu estava dormindo naquela, no quintal, e não é uma marquise, não. Um quintal de chapas tortas, assim. Quando estava chovendo,
é dividir o espaço com as mulheres lá na sala. A casa só tinha um quarto e sala. A dona de casa vivia no quarto. Umas moças viviam na sala. E os moços viviam num quarto que nem tinha espaço. Quatro deles num quarto pequeno, de fora. Então, e eu vivia no quê? No quintal, com um casal também que vivia lá. E não vou falar o nome do casal. O casal vivia também lá no quintal. Eles estavam lá no canto deles, com o colchão dele. Eu também estava lá no canto. E eu, como já tinha uma boa vida no INS, tinha casa própria, com as minhas mobílias, tinha uma independência, né? Já era um professor. Eu falei, "Xê, eu sou rei lá no Carmona. Vou ficar aqui a mendigar porque é Luanda. Esse é o nome de Luanda. Descartei Luanda. Faltou amaldiçoar Luanda. Se for hoje, Luanda seria amaldiçoada. Eu falei, vocês não estão com nada, então bora bem lá no Expo. Já ficam só com o nome de Luanda. Então bora voltar. Fui aconselhado a não fazer isso. Fica aqui, eu disse, vou ficar aqui no quintal. Não. Estar a esperar o pão do que é de manhã, desempregado. Eu vou embora trabalhar. Sou trabalhador, eu ganho bem, pá. Sou professor técnico médio, bem remunerado. Passei segundo escalão naquele tempo, velho. Eu sou do quinto grupo, sei lá. Ah, como é? Ah, não, eu disse, tô aí. Vocês ficam aqui com a vossa miséria. Na rua, todos bonitos. hum? Calças bonitas, sapatos bonitos. Afinal de contas, dorme fora. Hein? Ah, naquele tempo também a Chile já andou de coluna, afinal. Naquelas colunas aí. Eu, ainda bem que não vi de coluna. Eu vim de paz, né? No tempo de paz já não havia coluna. Muitos morreram naquelas colunas, sim. É, então eu volto. Mas que meu azar e minha desgraça, alguns meses depois, o uísque caiu nas mãos dos maninhos. Então eu fiquei lá 2 anos no cativeiro. Eu já contei a minha história aqui. 2 anos depois, as Forças Armadas de Angola, né, do MPLA nesse caso, foram retomar a cidade. Voltamos outra vez sob jurisdição do Estado. Os maninhos andaram, ocuparam os municípios todos, ficaram nos municípios e nós ficamos só lá no centro. Então, mas como quando os maninhos, ou então os camaradas tomaram poder, começaram a usar da vingança para maltratar os inimigos e tal, e muita gente foi assassinada. E eu, como continuei a trabalhar na educação, porque eles haviam recrutado todos os professores do governo, aqueles que não tinham medo como eu disse, eu vou ganhar meu dinheiro. Eles pagavam dinheiro, mesmo uma miséria, mas já dava para manter o fogão, pá. Então eu trabalhei como professor, dava aulas no liceu. O meu professor, chamado Pindi, não é o Pindi lá da Unida, não, esse é outro. Esse aqui, aquele que já vos falei, né? Numa reunião, eu e o meu amigo fomos acusados, eu já venho sofrendo muito tempo. Numa reunião, ele não falou os nomes, mas ele estava falando de nós. Aqui tem professores efeminados, pá. Tem professores efeminados. Primeira vez teria ouvido esse termo efeminado. Tivemos que ir no dicionário. O gajo era barra, tava, ele foi missionário da Igreja Católica. Como é? Seminarista. Fez um seminário maior e era muito bêbado. Então, nos acusou de professores
efeminado. Só que ele também usou esse termo, nem ele também conseguiu, acertou. O que ele queria dizer, por só os mulherengos gostam das mulheres e tal. Só que ele falou que é efeminado. Não, efeminado é um homem com comportamentos femininos. Hoje que são já os chamados gays. Mas como era um termo novo no léxico de nós todos, professores, achamos que um termo muito profundo. Aquilo aí, investigar e ver o que, é que o gajo falou. Efeminados. Então, eu, eu trabalhei com outros. Então, mas quando os homens do governo vieram, então começaram a perseguir todos aqueles que trabalharam. E eu lá no comitê lá do meu município, eu não vivia lá, mas eles como estavam lá no município estava ocupado, então eles também estavam lá. Houve uma reunião. Houve uma reunião do município aonde foi decretado que eu tinha que morrer. Eu tinha que morrer, temos que mandar executar ele, por quanto ele trabalhou deu aulas com os maninhos. Só que alguém veio me falar. Sabe o que eu estou falando? Te tirar exemplo do que eu acabei de falar a respeito de Herodes. E é meu primo, era não, é meu primo. Esteve aqui no que fica. Aquele que eu falei, primo João, quem se lembra? Que a mulher dele subiu no altar, que a mulher dele é filha do meu tio, que se ele casou com a prima dela. Olha, todos vocês viram. João Panso, ele é mesmo do MPLA, já antigo e tal. Ele estava nessa reunião e ele me procurou, me falou, primo, você é minha família. Olha, é melhor você fazer alguma coisa para ser tirado daqui, por quanto na reunião que tivemos do partido foi decretado, então, com consenso, unanimidade, tens que ser executado. Mas o mentor é o fulano e o fulano. São os que mais, um estava em silêncio, eu tentei te defender, sem sucesso. Ele, segundo ele, disse que não, que é questão de que é sobrevivência, ele trabalhou, não se envolveu, não sei quem. Tem alguém que diz que mandou matar alguém ou traiu alguém. Não, é normal, pá. Qualquer um poderá fazer isso, é sobrevivência. Não, não, não. Ele, como era um, se calou, mas veio me avisar. Estás a ver, né? Aí já não é porque ele veio me falar para eu fugir, não. Porque ele queria, é um ataque que está me fazer, era verdade. Por isso, quando ele entrou e eu lhe falei, viu, você quando eu disse, olha, depois vamos conversar no gabinete. Sabe o que eu lhe falei? Ele abracei assim. Eu fosse um dia usado. E ele nem sabia. Como você disse? Lembra? Disse, e aquele fulano? Não, fulano já morreu. O outro não, o outro tá lá. Só um que vive, o outro já morreu. Chamava-se Matita. Oh, Matita já morreu. O Teófilo ainda vive, então não sei se é onde, na Damba, alguma. Então, e eu lhe falei, quanto você me ajudou um dia, eu também vou te ajudar. Hein? Só a massa que eu lhe dei, não vou falar o nome, senão amanhã vai circular no meio dos parentes. Eu falei, por quanto tu me ajudaste, eu vou te honrar. Não acreditou, tu lhe dá a massa, assim mesmo ao vivo, dá o teu bem. Papá, lhe mostrei, primo. Eu carrego um sentimento de gratidão muito grande. Na minha vida é assim, é incrível. Eu não sou corrupto, mas eu gosto de honrar aqueles que um dia que me honraram. Mas é a natureza mesmo do gay, do céu, né? Eu honro os que me honram. É... Só que também carrego uma outra natureza. Faço bem até os que me fizeram mal. É incrível. Ajudo até os que me maltrataram.
Mas veja que ele não fez de uma má vontade. Ele veio me avisar. Isso me levou também a sair do bem, do Wish. Não foi no mesmo instante. Eu tive que alugar um tenente para estar a andar comigo. Eu então aluguei um tenente. Na verdade, esse tenente era da parentela, ou então namorava com uma tia aí, e ele frequentava a casa. Então, e ele me garantiu que iria me proteger. Tem vezes que dormi na casa dele para não ser raptado. Então, quando eles me viram que eu andava com um tenente, chefe de um tanque do Kwanza Norte, então aquilo também referiu à ira do Caim, dos meus adversários. E não somente, é incrível, esse tenente também já morreu, infelizmente. Acabamos de beber o Bocu de Oelende naquela mesma noite. Tá me impressionando. Vamos lá, vou executar esse homem. Não faça isso. Vamos! Esse homem que te traiu na reunião. Não faça. Você vai comigo. Estamos aí para bater porta quando ele abriu a porta. Oh, por aqui, Marcelino, o hipócrita, né? Ya. Ei, Marcelino, ele já está falando, o tenente. Todo bêbado. Presta atenção. Vou matar você. Velho, ô senhor. Eu vou te dar um tiro, tá ouvindo? O que eu fiz, Marcelo? O que eu fiz? Eu falei, não, você na reunião falaste. Então, sabia que o João Paulo é que me falou. Até ele me falou, naquela reunião, até me acharam como um traidor, como eu defendi, depois voltar a reunir, que se aperceberam, ele foi se queixar, e ele ameaçou. E ele diz assim, se acontecer alguma coisa, amor rapaz, eu vou te perseguir até te executar. Vou acabar com toda a família tua, ok? E o homem começou a dizer, não, é mentira, é calúnia, eu sou amigo do pai dele, o pai dele é meu amigo, como é que eu poderia fazer isso? Filho do meu amigo, não sei o quê. Eu disse, tá bom, se é teu amigo, é melhor ficar mesmo aí. Se acontecer alguma coisa, avisa mesmo lá os teus colegas. Olha, e aquilo valeu a pena, mas era Deus mesmo. Olha, aquilo... Já no tocante aos parentes, parou. Os conterrâneos. Só ficou só já lá no Carmona, né? E você sabe que os inimigos mais perigosos do homem são os céus. Aqueles como são, não eram meus conterrâneos ou parentes, era de leve. E consegui sair também dali, né? Consegui sair do Ouija. Bom, isso é só uma história. Agora você veja que esses indivíduos são bandidos. Fingiram que eles estavam ao lado de Jesus. Não. O propósito está na resposta de Jesus. Eles queriam que Jesus morresse fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém. Jerusalém é a cidade amada, é o centro das atenções, ou então a vontade de Deus. Morrer segundo a vontade de Deus, na vontade de Deus, que também pode se aplicar no caminho. Por isso ele falou: importa caminhar hoje e amanhã, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Quer dizer que Jesus estava a dizer: vocês estão a pensar que eu sou covarde? Vocês estão a pensar que eu sou medroso? Vocês estão a pensar que eu tenho medo de morrer? Primeiro que a morte nunca vai chegar até mim, senão depois dos 3 dias, ou no terceiro dia. Por isso também essa versão dos que falam que o ministério de Jesus Cristo foi de 3 anos está descartada. Não é de 3 anos. No terceiro ano. Quer dizer que o terceiro ano não foi complementado. Senão Jesus dizia, importa caminhar hoje, amanhã e depois do terceiro dia. Hã? Mas é no terceiro dia. Viu a linguagem do céu? Aqui o dia é um ano. Hoje e amanhã. E no terceiro dia serei consumado. Em outras palavras, Jesus deu o recado. Vão lá lhe falar que só no terceiro ano do meu ministério é que eu vou morrer. Por enquanto, esquece isso. É,
que só depois de 2 anos, no terceiro ano, quando se fala no terceiro ano, significa que o ano não terminou. Né? E no terceiro ano, no terceiro dia, eu vou ser consumado. Hã? No terceiro dia. E eles queriam que Jesus fugisse. E geralmente, quando você foge a um rei, o que que acontece? Você tem que fugir fora do território daquele rei. É assim que o próprio Deus que mandou fugir Elias, lhe mandou fugir fora do território do reino de Acabe. Primeiro dentro e depois lhe mandou sair fora, em Serepta. Ou então se é dentro, mas num bunker, sem contato com as pessoas, como foi em Querite. E quem faz isso, se é Deus que lhe manda, está na vontade de Deus. Não saiu em Jerusalém, não. Mas se Deus não lhe manda, saiu em Jerusalém. Saiu do caminho. E quem sai do caminho, morre fora de Jerusalém. E quem morre fora de Jerusalém, perdeu a sua salvação. Muito forte, né? Então entenderam qual era o propósito de Herodes e Satanás? É que Jesus fugisse. Esse ataque do medo sempre foi feito. Mas quando Deus queria que alguém fugisse, lhe mandava mesmo fugir. Quando Moisés fugiu, essa era a vontade de Deus. E aí Deus provocou aquilo, permitiu para que ele fugisse, porque ele precisava ser preparado fora do Egito. Mas ai de Moisés se ele tentasse fugir contra a vontade. Nem conseguiria também. Quando Elias fugiu, não é ele. Deus falou: esconde-te, vai para Serepta. Estava a fazer a vontade. Porque a vontade de Deus é obedecer a Deus. Fazer o que Deus manda. Quando o casal fugiu com Jesus, era este. Aliás, Deus é que mandou. Retira-te, José. Toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até eu te disser. E o mesmo anjo voltou a lhe dizer: agora volta. Já morreram todos que perseguiam o menino. E no Egito também a mesma coisa: volta. Ou então na terra de Midian. Já estão mortos todos que perseguiam a tua vida. Ouviu? É assim que acontece. O inimigo ataca a pessoa para não permanecer na obediência. Como medo, adversidades, necessidades, apertos da vida. Para você sair na vontade de Deus, no caminho, em Jerusalém, e morres fora de Jerusalém. Quando a espada te encontra fora de Jerusalém, estás perdido. Elias quase morreu fora de Jerusalém. Quando ele sai do Carmelo, veja só, a primeira vez saiu, estava a obedecer a Deus. Dessa vez não. Sai do Carmelo, saiu do caminho. O terror é terrível. Até desejou morrer. Mas quando ele vai para o Sinai, estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Então era a vontade que ele fosse, claro, era, mas não no tempo dele. Ele tinha que esperar até Deus lhe mandar agora, vai para o Sinai. Mas ele foi a correr, não para o Sinai, para a cidade. E da cidade, quando saiu da cidade, não estava aí no Sinai. Estava aí para morrer, no deserto. Como quem dizer, pelo menos o meu corpo vai desaparecer aí. É vergonhoso. Como é que fica a nação toda que já, hein, viu todas as maravilhas que eu operei? Até o discípulo, não, você não pode ver onde eu vou morrer. Não vai dar notícia. Fica aqui. Mas não ele falou, fica aqui, o Senhor me enviou para Berseba, para o deserto. Não, mas vais ver ao Eliseu, fica aqui. O Senhor me enviou. Ah, que coisa linda! Então Jesus disse, dizem aquela raposa, eu vou continuar, viu, a curar, porque quando é tempo de se apresentar, tem que se apresentar.
Quando é tempo de se esconder, tem que se esconder, de se esconder. Aquele era tempo de trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também estou a trabalhar. É o tempo que ele se apresentou a Israel. E então tinha que trabalhar. E Herodes queria que ele deixasse de trabalhar, que ele se escondesse, que ele se retirasse. Mas Jesus disse: Vou continuar a efetuar curas e a expulsar demônios. Hoje, amanhã e no terceiro dia serei consumado. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Oh, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos e não quiseste. Vossa casa vai ficar deserta. Mas vamos lá tirar o mais essencial aqui. Eu vou continuar a efetuar curas e expulsar demônios só no terceiro dia, só no dia seguinte. Não é hoje, não é amanhã, mas é no dia seguinte. Não é hoje, não é amanhã, mas é no terceiro dia. Não é no segundo, não é no primeiro, é no terceiro dia que vou terminar de trabalhar. E ele disse, vem noite, que ninguém vai trabalhar, ok? Isso chama-se perseguição. Isso é perseguição. Não importa se é uma ameaça com a intenção de ver você desobedecer, chama-se perseguição. Agora, quando você for perseguido, você tem que saber qual é a vontade de Deus naquela perseguição. Se é se esconder ou se é continuar a falar. Se ao ser perseguido, o Senhor diz, esconda-te, e você não se esconder, estás em apuro. Se o Senhor diz, não se esconda, e você se esconder, estás em apuro. Veja só, por exemplo, a pandemia. Eu não quis fechar a igreja, já falei aqui. Eu falei, eu vou mostrar ao MPLA que eu não obedeço regras deles. Aí, essa igreja é a última que se fechou, no tempo da pandemia. Sabe aquela semana toda, ainda tinha culto. E nós temos culto todos os dias, de segunda até, no meio da semana até sexta. E depois, sábado, o culto dos servos. E domingo geral. Quer dizer que todos os dias eu estava na igreja. Eu trabalhei até sábado. Você não sabia. Os outros, depois do último dia do culto de domingo, já não havia mais cultos. Fecharam as portas. Por isso houve alvoroço lá na rua. Oh, mas os outros já fecharam. Um se pergunta, mas todos já fecharam? Não, já fecharam. E lá na estalagem, ao lado, tem lá uma igreja grande, chamada, acho que é IECA aquilo. É IESA ou IECA? Desses aí. Mas chama-se Cesareia. Portas fechadas. Um grande templo religioso. Tem vários templos pentecostais, adventista, testemunho de Jeová, todos católica lá embaixo, na Boa Nova, a IECA. Eu pensei que é IESA. IERA não, IESA, é IECA. Então os povos perguntavam, por que ele não fecha a igreja? Mas o Estado não vem para fechar, para lhe prender, por quê? Até chamavam polícia e tudo. Uma vez estava a fazer culto, parece que foi o último culto da noite. Ligaram, alguém disse, olha, os vizinhos ligaram à polícia. O carro da polícia veio, parou lá, só reduziu, até não parou. E todos estavam à espera. As pessoas que estavam lá fora disseram que todos os vizinhos, porque eram inimigos que perseguiam essa igreja, você não imagine, é o ódio terrível. Como os seus maridos ligaram, então até as suas mulheres e filhos já estavam à espera. Todos estavam nas entradas, na entrada da rua, nas casas, à espera da reação da polícia, porque a polícia disseram que estamos a vir aí. Só que eles, pobres, não entenderam nada. Quando o carro da polícia chega, reduz e avança. E já nem voltou. Aí não tem saída. A única saída é você entrar assim, depois entrar na estrada.
como quer dizer, se não vão nos ver o povo, eles deram conta que aquele povo estava na expectativa da ação, os que lhe chamaram. Andaram, manobraram aí, como quer dizer, que na vossa conta. E eu a pregar. E eles todos ficam, mas deram conta que a polícia veio, mas não fez nada. Esse homem então é quem? Até hoje eles perguntam, ele é quem? Bom, não é isso que eu ouvi falar. Sábado, não me lembro se ainda fui fazer a reunião dos servos. Já não me lembro quem que estava lá naquele dia. Mas eu fiz a reunião da sexta-feira. Só não fui domingo porque ele contendeu comigo. A porta da igreja estava aberta. Eu acho que o Rufino já tinha abrido, ou estava a caminho. Eu perdi a paz, estava a orar, estava a orar, estava a orar, estava a orar, aquela manhã de domingo. Estava a orar, estava a orar, eu fui consultar e Deus falou, fecha. Peguei no telefone, Rufino, não abra as portas, não. Avisa aí que entramos também no quê? No processo, como é que se chamava aquele processo? Do confinamento. Eu creio que o Rufino até assustou. Porque eu fiz o último culto, eu falei, eu não vou fechar. Que ninguém vai fechar, não. Venha fechar eles. Mas quando Deus falou fecha, eu tinha que fechar. Mas quando ele não me falou, eu não fechei e eles não fizeram nada. É incrível. Quer dizer que até aquele período foi o período de teste. Eu fui testado se eu era covarde ou não. Mas quando ele falou fecha, eu fechei. Só mais tarde que eu entendi porque que tinha que fechar. Falei isso no Facebook. A igreja explodiu como nunca no tempo da pandemia. No lugar em que você deve fugir, você não foge. No lugar em que você foge, ou não deveria fugir, você foge. É complicado. No lugar em que você não deve ir, você vai. No lugar em que você não deve ir, deves ir, você não vai. Não deves ir, você vai. Não deves ir, você não vai. O termo certo é esse, né? Deverias ir, você não vai, e fica. Não deverias ir, você vai. Reprovação. Não pense que isso leva você a perder o céu, mas tem consequências. Um pouco de fermento faz levidar a massa. As consequências podem te levar a você a perder a salvação. É que quando vem a tribulação, pode te levar você a desistir do caminho. Mas ainda assim, Deus vai ensinando as pessoas na caminhada. Por isso, se tu aprenderes com as palavras, você evita muitas coisas. Mas se você não aprende com as palavras, vai aprender com dores. Eu tenho experiências. Ninguém experiências ama. Minhas experiências próprias. De fazer o que não me mandava e as consequências. De fazer o que ele me mandava sem consequência. Os humanos diziam, epa, tá mal. Não, mas porque eu estava a obedecer aquele que me mandou, eu até estava a rir. E em paz. Então, o que é a perseguição? A perseguição é o ataque que Satanás faz aos filhos de Deus, individualmente, ou então à igreja, como corpo. Quando mais ou menos no serviço estás a ser perseguido pelo seu patrão, que é bruxo, por causa da palavra, isso é perseguição. Tem vezes que você vai buscar a Deus a orientação que deve fazer, mas tem vezes que você não precisa buscar orientação. Está a ser perseguido por seu patrão, precisa ir orar, o que é que eu faço? Tu já sabes o que deves fazer. Continua a fazer o teu trabalho, deixa ele te perseguir, sereis perseguido e odiado por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é para você abandonar o trabalho, porque está a ser perseguido. Não, não aguento mais. Como é que é? Isso é covardia, pá. Não, não aguento, porque não sou quem. Vou sair da casa, vou sair da vizinhança. Estão a me perseguir muito. Hã?
Está a fugir às perseguições? As perseguições não se fogem, é no espírito. Quando você sai daquele lugar, vai encontrar lá as mesmas perseguições, outras pessoas, mas os mesmos demônios. Eles são migratórios, eles imigram, as pessoas ficam, mas eles vão e vão usar outros. E não fizeste nada. E perdeste tempo. E com o tempo perdeste a bola. E quem perde a bola perde o jogo. Sabiam disso? Eu fiquei surpreendido em 2022, quando o Espírito Santo me revelou que aquilo era perseguição. Para mim, até então, ele pensava perseguição é só quando a espada se levanta, como a perseguição da igreja em Jerusalém, matam Tiago, ou então a perseguição que veio depois da morte de Estevão, perseguição de Paulo em vários lugares, quase que lhe matam, sempre achava o favor de Deus para lhe tirar no meio do tumulto, não sei quem, das pedras. Eu considerei que perseguição só quando a vida estava em risco. Não, nem sempre. Talvez quando a vida está em risco é o epicentro da perseguição. É a plenitude ou então a perseguição mais acentuada. Tem níveis também. Eu disse que eu assustei em 2022, quando o Espírito Santo me revelou a respeito daquele momento que estávamos a passar. Já falei aqui. Eu considerei como um ataque psicológico, não sei o que não tinha nada a ver com perseguição. Mas quando ele veio me revelar, mostrou que era perseguição. Eu falei, oh, afinal foi perseguição. E a palavra de Deus soou até me e diz assim, eu vou responder à perseguição com multidões. Viu? Sempre responde. Deus responde os perseguidores com o contrário que eles não desejavam. Geralmente perseguição é para nos tirar do caminho, para nos tirar no ofício, para nos tirar no objetivo, no alvo, para nos tirar naquilo. É incrível. Como essa aqui. Herodes queria que Jesus parasse de efetuar curas e também expulsar demônios. E a maneira que ele usou ele me ameaçar para ver se ele se escondesse ou fugisse. E ele disse: eu vou continuar a fazer isso. Já? Saiba disso. Mas se o pai é que falasse, ele tinha que parar. Ele me disse: eu vou responder à perseguição com multidões. Quer dizer que os nossos inimigos nos perseguiram para impedir as multidões. Nos perseguiram para nós não termos visibilidade. Nos perseguiram porque eles viram: esse homem está a operar muitos milagres. Daqui a pouco todo mundo vai o conhecer. E então, como é que fica nós? Como é que ficamos? Então vamos atacar. Então esse ataque Deus considerou, chamou de perseguição. E então o que eles não queriam é o que Deus fez. Eu vou responder com multidões. Estão aí as multidões no mundo inteiro. Porque eles queriam não somente impedir os que não tinham vindo e desvaziar. Eles tinham uma certeza muito grande. Quando nós falarmos que ele é um herege, falso profeta e bruxo, não sei o que, rebelde, ninguém mais vai ficar aí. Vão lhe abandonar. Eles nos acreditam. Eles nos consideram como os grandes papais, os reverendos. Francisco, eu creio que disse, eu nesse país, pá, eu sou o pentecostal, pá, eu sou o pai grande. Depois do Panzo morrer, eu sou pai grande. Quando eu não preciso falar, é só colocar os meus cabos eleitorais, os meus não sei quem, os sadraques e outros aí no terreno, vamos desvaziar ele. Aquele bocado que ele está com, vamos lhe rir, vamos lhe zombar. E Deus respondeu, vou responder com multidão. A igreja cheia, todos os domingos, estavam lá para ir ver as fotografias ou então os vídeos para ver se aconteceu já a desgraça que eles esperavam. Quando eles iam ver, bem abarrotado. Mas esse homem então, hein? A perseguição continuou, começaram a bloquear, nos atacar nas redes sociais, como na televisão. Fecharam a televisão, fecharam o canal da YouTube, nos impediram com o contrato feito para entrar, não sei quem. Começaram a atacar as redes sociais da igreja, começaram a perseguir vocês para não partilhar. Isso tudo. A perseguição continuou até os dias de hoje.
Eu estava a meditar a respeito disso, o Espírito começou a me mostrar isso. E ele me disse: estás a ver isso que Jesus falou? Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, que é o terceiro dia. Estava a falar do terceiro ano, do final do ministério dele. Ele continuou a trabalhar. E ele me falou: para ti, são 7 anos. Desde o dia que a perseguição começou, conta. Tem que caminhar. Aliás, já vos falei isso, né? Para mim, não é até o terceiro dia. Não é o sétimo ano. Ou no sétimo. Depois de 7 anos. Estamos debaixo da perseguição. Agora vai mudando de ataque em ataque. Nos primeiros 3 anos, nós vimos toda a investida contra a igreja. Nós vimos a desinformação, as ameaças, intimidações, infiltrações. Os que entraram dentro começaram a atacar, ameaçar, não sei quem, ameaças que vão fechar a igreja, ou vão nos perseguir, porque não sei. Isso tudo é perseguição. Mas uma coisa eu quero vos dizer: essa perseguição que você está a ver é bíblica. É esse que está escrito no livro do Apocalipse. É esse filho que nasce, que vai ser perseguido durante 7 anos. Durante 7 anos, eles quererão matar o filho. E esse filho é você. É você em torno da igreja. Vocês sabiam que quando eles me atacaram, eles queriam que eu fosse no deserto? Eu já falei aqui. O propósito deles, eles sabiam que eu não sairia fora do país. Mas que eles queriam que eu fosse no deserto no tempo errado. Que eu fosse no Kitsung no tempo errado. Por isso eles estavam a me empurrar para o Kitsung. Eu tive essa visão. Que eles queriam que eu fosse no Kitsung. Eu vi, na visão, eu vi o mesmo miúdo que criou as situações que eu fui para o Kitsung a vez passada. Apareceu à minha frente, a me guiar para o Kitsung. Não é que ele estava a me guiar, vamos aqui. A me dizer, estou aí para lá. E eu sabia, falei, o quê? Vai e eu vou te encontrar lá. Quer dizer que no meu tempo eu irei lá. É? Quer dizer, dessa vez eles assustaram. Eita, não conseguimos lhe levar. Porque o que que eles queriam? Que se eu fosse para o Kitsung, aqui eles iam destruir a igreja. Iam espalhar vocês, muitos de vocês sem fortalezas, iam voltar na religião, iam não sei quem. Não é que eles iam fechar a igreja. Não, eles sabem que fechar a igreja é o juízo de Deus. Eles iam, vocês se espalhar, iam usar a minha retirada para bombardear. Viu? Fugiu, porque não sei o quê, estava a mandar boca aqui, agora não fica aqui por quê? Ah, se a vez passada fui testado, me falaram isso e fui segundo a vontade de Deus. Agora imagine se eu fosse contra a vontade de Deus. A vez passada, quando fui segundo a vontade de Deus, falaram isso, mas não prosperaram. Andam envergonhados, outros já morreram, a maioria deles. Agora, se dessa vez eu fosse no, contra a vontade, no tempo, fora do tempo de Deus, então ia prosperar a difamação dele, as injúrias, os ataques. Desvaziariam a igreja. E depois dali, sabia acontecer? Quando você vai contra a vontade de Deus, depois te mandam voltar. Volta! Estás a fazer o quê? Que volta! Ia voltar sem lucro nenhum, sem ganho. Se o que perdeste não é porque aquela perca para você ganhar 100 vezes, não. Ia continuar como se fosse começar no deserto. É isso que eles queriam. E também iriam retardar os 25 anos. Ia crescer mais lá um tempinho. Estão a entender? O tempo que ficaria lá, se eu ficasse mais ou menos 6 meses, ou um mês, ou um ano, não sei bem, ia contar. E no mundo espiritual, só um dia de atraso é muito perigoso. É muito perigoso. 30 anos de atraso, os 400. Muita gente que deveria sair do Egito não saíram, morreram naqueles 30 anos. Estão a entender? Então aquilo foi bem projetado. Vão persegui-lo e ele vai para cá.
para a mata, porque já tem um lugar onde eu sempre vou me refugiar. Quando entro lá, entro no meu território, estava a me empurrar como um animal. Eu vi o Lúcifer. Esse cenário eu vi numa visão. Eu gero filho, e o Lúcifer, um gigante, vinha da mata para vir matar o filho. O terror foi muito grande. Eu tive que sair com o filho para fugir. Ele colocou aquele terror, atacou com um ataque de medo, que é para eu ir nas matas. E eu saí em alta velocidade. E ele a vi. Outros vão, vamos, entra na mata. Quero te ver no Gitsung. Só que depois eu paro. Eu parei em um lugar, em cima de uma montanha. E eu desafiei a Lúcifer, um homem preto, peludo, negro, cheio de terror, mas que ele já não me aterrorizou. Se lá me aterrorizou quando ele entrou, chegou onde eu estava, lhe desafiei. E fiz os olhos assim. Então, quer dizer, tá vendo, né? Quando você mais ou menos faz os olhos assim a alguém, ao teu adversário, você está lhe dá uma comunicação, está comunicando com ele que guerra é guerra, que não tem medo de ti, que afronta. Eu vi nos olhos do Lúcifer o desespero, porque ele entendeu que eu já não tinha mais medo dele como tive, ok? E sabe o que aconteceu? Se retirou, porque eu lhe desafiei. E eu vi o Kitsung lá apareceu numa visão, onde ele queria que eu fosse, mas não fui, manobrei. Ele se retirou e eu manobrei. Incrível. E no dia seguinte voltei a ter a mesma visão, onde fui encontrar essa jovem. Estava há 4 anos numa cova a jejuar. Quer dizer que eu fui atacar agora um outro monte, onde eu lhe encontrei. E tinha que descer lá. A guerra, ele num lugar fechado. Elias e aquela menina, aquela prostituta aí, eu creio que ela é virgem. É pancada lá. E quem é que disse que ela vai lucrar? Quem? Estão a entender? Tudo isso é perseguição. Então, a perseguição da igreja não vai vir. Já começou. Fui surpreendido hoje. Já sabia, mas, porém, precisava com detalhes. Esses 7 anos são os 7 anos da perseguição da igreja. Com medo, intimidação, não sei o quê. Isso que está acontecendo aí no AMBO é no mesmo processo. Mesmo aqui nós tivemos esses ataques, recados, porque não sei quem, porque não sei quem, já queriam fechar a igreja, muitos vinham dar relatório aqui, olha, no dia X já estava uma comissão criada, porque não sei o quê, tudo isso são ataques de medo. E eu disse, eu gosto mesmo, eu quero, eu gosto que se feche a igreja. Então, importa caminhar durante 7 dias. Assim como eu tenho que caminhar durante 7 dias, todos que creiam na minha pregação também têm que caminhar comigo durante os 7 dias, para não morrer fora de Jerusalém. E já vos falei para você continuar a caminhar e continuar a obedecer, vigiando e orando, para não somente viver na obediência e também ser forte para resistir às tentações. Por isso, se você controlar nesses 7 anos, nos primeiros 3 anos, muitos pularam do barco. Muita coisa aconteceu. A falsidade apareceu para muitos. Os infiltrados fugiram. Hum? Muitos infiltrados sumiram. Hipócritas. As hipocrisias apareceram. Os adversários foram revelados. Só 3 anos. Agora ainda os outros 4. Também vai continuar a perseguição e vão continuar a ficar no caminho aqueles que não são nossos e vão continuar a ficar no caminho aqueles que não querem obedecer. Enquanto nos aproximamos para o sétimo dia, a intensidade também aumenta. Ok? Você viu, alguém me mandou uma mensagem ontem no particular e diz assim: Ei, aquela jovem, vimos aí agora cheia de, já de
de, de ornamentos de Jezabel, uma repórter, ex-repórter obreira. Eu já sabia que aquela jovem não permaneceria. Já estava vendo a sua maneira de agir, os seus pronunciamentos e tal, aí ao lado do sistema, lhe darem espaço, não sei quem. Eu sabia que aquilo era um caminho para ser retirado. E já vos adverti, e até eu apelei, já vos tenho apelado, que se você ver acontecer alguma coisa nessa caminhada dos 7 anos, ainda bem que guerra avisada, não mata soldado, é que eu já te avisei. Muito falso ouro vai se revelar. Muita mentira vai aparecer. Muita falsidade vai ser desmascarada. Muitos homens bons vão ficar para trás, por quanto não vigiarem. Não pense que tudo que está a sair é infiltração. Não, nem tudo. A infiltração sai, mas também o que não é infiltração vieram para buscar Deus, porque eles amaram as suas vidas, não fizeram como eu tenho ensinado, não vigiaram, se distraíram, não sei o quê. E quando eles tropeçaram, não foram rápido para confessar as suas culpas, ocultaram, e assim pronto. Nem tudo que é infiltração. Há uns por causa do quê? De falta de caráter, de bom caráter, falta de boa índole, falta de humildade, não sei o quê, vigilância, oração, tudo isso. Uns estão a cair. E os que caírem, que aceitarem que eu os levanto, vão levantar. Mas aqueles que caírem, que não aceitarem que eu os levanto, já era. 7 anos em que o dragão afiou os dentes e jurou que eu vou matar o filho. E a mulher está a defender o filho com garras e unhas, destruindo todas as cabeças do dragão, que são os montes. E nenhum deles vai sobrar. E quando for destruído o sétimo monte, então ele próprio entra na guerra. Aí depois do sétimo monte, que são 7 anos, aí sim, agora a mulher pode ir no Gitsung. Se fosse no Gitsung antes desse tempo, contra a vontade do céu, calamidade. E se o Kitsung é o lugar e o homem não vai, calamidade também. Ainda bem que estamos bem atentos, todos os dias. Como eu acabei de falar aqui, contamos os dias, mas também estamos atentos para o que vier do céu. Vê, por exemplo, esse lugar aqui. Todos os dias estou atento se devo permanecer aqui ou não. Nessa casa. Aconteceram algumas coisas aqui que não adianta falar, e não sei, algumas situações. E sempre quando mais ou menos chega a hora de sair, tem que acontecer algumas coisas. Mas também o inimigo conhece isso. Às vezes que ele cria situações para eu vou te enganar. Cuidado com o diabo. Essa vez passada, toda vez que você, no meu caso, não no teu, quando ele queria que eu mais ou menos me retirasse de um lugar, criasse uma situação. E aquela situação, como mais ou menos ele queria que eu jejuasse, estava a comer, perdia a paz. Na altura, quando eu comia, se o meu pai queria que eu jejuasse, começasse um jejum, estou a comer, a degustar uma boa costuleta, mas eu perdi a paz. E eu me perguntava, isso é o quê? O que é isso? E ia orar. Quer dizer, aquele era o sinal para eu ir buscar a face de Deus. Ia orar e ele me dizia, vai jejuar. E no dia seguinte começava já um jejum. Mas o inimigo poderia usar esse método para tentar te enganar. O Senhor te mandou, mas geralmente quando isso acontece, quando o Senhor te manda, faça isso. Ouviu? Viu quando eu casei? Ele me falou, não jejua, mas eu quis jejuar. Só dores. Eu falei, estou comendo demais, pô. No mesmo mês, casei dia 16, no mês de outubro ainda já queria jejuar. Não, não, pode jejuar. Só dores. Logo entendi, sai de lá. Mas que é possível que o inimigo usa aquela toque que é para te enganar. Deus jamais ele te manda fazer algo e manda fazer outra coisa, sem você completar.
Se você ver que Deus te mandou fazer, então o primeiro não foi Deus. Ele não contradia a sua palavra. Agora, nós, a carne, para lidar com Deus, tem muita dificuldade. Por isso, ele nos entende também. Compreende os humanos e, por isso, não os rejeita por causa das trapaçarias. E nós, não, pois está sempre para ajudar. Não é fácil a carne lidar com o espírito. Não é fácil, ele sabe disso. Então, tem vezes que nós pensamos que é Deus, mas Deus não está nisso. E depois Deus vem e nos corrige. Dá graça a Deus. E tem vezes que nós estamos a fazer o que Deus nos mandou e o diabo vem para tentar nos mentir. Eu estava a conversar com um rapaz, ainda não me deu o relatório. Ele estava a fazer um propósito de jejum, não sei o quê. Já faz isso, parece que há muito tempo. Só que pressentiu que tinha que fazer um outro propósito. E quando ele dormiu, sonhou, viu na visão aquele propósito aí. Então partiu já parece. Só que já no primeiro dia começaram as lutas. E ficou doente. E ele estava no hospital a Pansoro. E ele ligou para mim. Eu achei que aquilo era mesmo uma preocupação, porque são pessoas que sabem que é difícil eu atender telefone. E esses eu atendo. Sério, não, se está a ligar é porque é alguma coisa. Alô, primeira vez não atendi, estava a orar, depois, não, vou lhe atender. Alô, olha, é assim, 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 assim. Eu só lhe falei, faça isso. Eu vou orar para ti. Se houver cura instantânea, é porque o Senhor quer que você, Deus mesmo que te revela, você continuar. É um ataque para você sair. Mas se com a oração continuares com essas febres e não sei o que, com os ataques do paludismo, sei lá o que, oh, sai fora. E eu falei, receba a cura. Pai, seja feita a tua vontade, confirma a tua palavra na vida dele. Saí, ainda não me falou nada. Se ficou restaurado naquela hora, é porque o diabo que queria que ele saísse, por isso ele atacou com a enfermidade. Mas, se não ficou, tem que sair. Não só estou a vos dar exemplos, né? Como para lidar com o espírito. Quando tem carne, mesmo é um problema. Carne? Não. Tem carne, lidar com o espírito mesmo é como se fosse a pancada. Por isso, a carne tem que viver pela fé. Quando você encontrar alguém que tem os sentidos espirituais aguçados, é possessão maligna. Já vos falei isso? Com olhos está a ver e não sei quem, está a ver. É tudo mentira. Isso é demônio que faz isso. Por isso, controla só os olhos dele. As dores de cabeça não lhe deixam. Perturbação terrível, insônias, mas revelação. Até te fala a cor da roupa interior que você tem. Te fala até quem vai vir te visitar amanhã. Olha, amanhã vai vir não sei quem. Não vai nisso. Muitos pensam que isso é espiritualidade. Muitos pensam que isso é o crescimento espiritual, a espiritualidade que leva. Não, isso é demônio. São feiticeiros, uns, e outros não são feiticeiros, mas têm possessão maligna, espírito da adivinhação. Deus fala, Deus revela, mas não pense que é assim, 24, vem tudo revelado. Então não haveria fé. Tem que buscar a revelação. Daniel tinha que orar e jejuar. Não recebeste a revelação, não faz nada. Permanece, tens a palavra. Por isso a palavra foi deixada escrita. É para isso. Não toma nenhuma atitude enquanto você não sabe o que deves fazer. Mas há coisas que você não precisa mais esperar a revelação. E até pecado, né? Há coisas que já foram liberadas. Quer dizer, você tem que saber discernir as coisas. Por isso temos que ter o dom de discernir os espíritos. Deus te manda fazer algo e depois vem e te manda fazer outro. Não, Deus não faz isso. Depois de você terminar, Deus diz assim, eu vou passar experiências próprias minhas. Os fracassos e as vitórias que eu passei. Depois que passou a mãe do Mário, Deus sabia que eu ficaria debilitado.
que aquilo era uma tribulação que não valia a pena. Mesmo tendo vindo de uma vida de oração e jejum. Eu estava forte, mas Deus sabia que aquilo iria me abalar naturalmente. Prova que tem uma menina que estava lá, a sobrinha do Miguel. Carla conhece ela, aquela menina Clarinha. Deve ser já uma senhora, né? Que vinha de Luanda Sul. Terminou a reunião, foi ter comigo. Depois de 2 semanas, ok. Após, aí mesmo na cadeira, vieram me mostrar uma carta. Viu? São esses. Dizia uma carta apareceu. Pia! A carta estava parada diante dele e ele começou a ler. Eu sabia que aquilo era demônio. O que que você leu na carta? Avisa o teu apóstolo. Vamos lhe arrancar o coração. Chamava-se Márcia, chama-se, aliás. Ela vai ficar maluco, perturbado, desesperado, frustrado. Não, isso é antes. Antes da perca da mãe do mar. Vamos lhe arrancar o coração. Ele vai ficar perturbado. Não vai conseguir nem pentear o cabelo, nem tirar a barba, de tanto frustrado que ele vai se tornar. A menina disse que é na cadeira que a carta apareceu. Ainda lhe disse, e avisa mesmo também já ele, duas datas, dia 2 e dia 11. Controla. Dia 2 de novembro e dia dos finados, né? É assim, né? Confirma aí. E 11 de novembro. Controla, sabe o quê? É incrível. No mesmo dia que ele falou, é que a mãe do mar caiu, dia 11 de novembro. Caiu no estado de coma. Pernas não podiam nem ficar de pé. Está aí o bebê, está aí. Não pense que eu fui lá dizer, não, essa é miúda, então é grande profetisa. Não, para mim é uma bruxa, é demônio. Eu estava lá como secretária de Satanás. Para mandar, epá, as primas dele devem estar aí. Mama, mama, mama. Ah, eu não tenho embora problema, hein? Eu não tenho embora problema. Eu falar, eu sou perito em falar essas coisas. Então, e veja que tudo isso que aconteceu, mas não conseguiram me levar frustrados como eles queriam. Em um ataque, eles queriam que eu ficasse frustrado. Mas antes, depois de um mês só, que foi em dezembro, novembro, aliás, em dezembro eu já tinha um propósito marcado antes, que aquele ano ficaria 30 dias fechado só a orar. Então, no dia 1 comecei a orar. E aquilo aconteceu em novembro. Orei, 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 orei até dia 31 de dezembro. Saí do propósito. Em janeiro, eu sabia que, pela calamidade que aconteceu, eu tinha que viver uma vida plena, para que não me frustrasse. O recado que eles deram e não sei o que, não fiquei com medo. Ainda fiz 7 dias fechado. Mas, no final, no princípio de fevereiro, depois de 2 meses, veio a voz do Senhor e me disse: esconde-te. Ah, esconde-te. E manjar desejável não comerás, senão verduras. Quanto tempo? 70 semanas estão determinadas. Primeiro propósito que eu fiz, revelado pelo tempo. Os outros, entra só. Quanto tempo? Você continua só olhando. Os longos, claro.
O primeiro é esse, bem revelado. 70 semanas estão determinadas. E eu me escondi. Por que que eu me escondi? Porque eu sabia que aquilo que me aconteceu não era possível enfrentar com a sociedade, andar e não sei quem, e não sei quem. Eu precisava ficar de plantão. E eu fiquei de plantão. Não saí fora do quintal, senão dentro da casa. Ia comer verduras. Muita quizaca na cara, muita fumo, muito leite, muito pão com manteiga. Nem ovo, nem carne, nada entrar na minha boca. Nem peixe, nem arroz, nem frango, nem carne, nem fungo, nem batata, nem nhame, nem não sei quem. E eu completei o meu propósito. E quando completei as 70 semanas, eu sei, porque Deus é que me mandou. Não fiquei doente, não fiquei não sei quem. É o período que eu comecei a prosperar. É um período muito bacana aquele. É um período que eu despojei uma sinagoga de Satanás chamada do Daniel lá do Jindom. Mas também um despojamento falso. Vieram me alegrar, me consolar, mas todos são inimigos, eram inimigos. Vieram me atacar, mas se você vai me atacar para encher a igreja, eu aceito. É igual ao osso, né? Se você me dá o osso que vai fazer-me bem, sair da miséria, não tem problema, eu aceito. É? Aquele beco aí ficou lotado, muita juventude. E só juventude feminina. Não tinha lá rapaz. Já estavam desconfiando. Um solteiro, ou viúvo, tanta menina. Nem um rapaz. Todos os rapazes que vieram daquele grupo, só que são aqueles que vinham seguir a menina. Mais ou menos perseguia uma menina. Então ele também fingia como esse Mesaque. Mesaque não veio atrás de uma menina, não. Mas, porém, ele como era o tecladista lá da igreja onde essa senhora abandonou. Uma senhora abandonou a liderança de uma igreja, não muito grande, mas maior que a minha, em números. E aquela multidão toda lhe seguiu. Mas são jovens, do sexo feminino. Os parentes e tudo, não sei bem. Ok? Daquele grupo só tem duas pessoas que estão na igreja. A Rita e o Mesaque. O Mesaque nunca esteve. Vinha e ia. A Rita esteve. Está a ver a obreira Rita? Está aí. A obreira Ritinha. É incrível. Ela também tinha saído depois é que voltou, né? Agora você veja. Não é brincadeira, não. Essa sobrinha da Ritinha, já contei a história dele, com as suas revelações falsas. Mas valeu a pena. Saí dele bem fortalecido. Agora você veja. Depois disso, eu comecei a comer. Naturalmente, e tal. E eu tinha feito um pedido, que o senhor me deixasse comer pelo menos 30 dias. Depois voltaria a jejuar. Fiquei muito tempo, claro. Mas aquilo era a minha vontade. O seu tinha outra vontade. Ah, a Rita é a Sara Cabral, afinal. Teu nome é Sara Cabral. Essa é Sara, mas é tua filha. Tá aí a Rita. Tá aí. Tudo que eu estou falando é verdade. Ele conhece esse grupo todo aí. Aquelas meninas todas aí. Com a mãe delas. Você conhece mesmo eles? Não esquecesse, a mãe deles é quem? A mãe deles grande, Rita. Quem é a mãe deles grande? E aquele grupo também, quando foi embora, todos falam. "Cê- Eles que vêm para te atacar, a alegria é temporária. Depois vão embora. Sabe? É incrível.
Eu queria 30 dias para depois começar a jejuar outra vez. Mas não era Deus, era eu. 25 dias depois, eu estava no almoço aí de uma irmã também desse grupo mesmo que eu acabei de falar aqui. Eu de Tumarajá fomos convidados para essa festa. Eu comi, já falei aqui. Na mesa comer, perdi paz. Pá, pá. Ouvi uma voz. Retira-te. Vai jejuar. Primeiro já me deram lá fumos de milho. Uma ofensa para o Bacongo. Um Bacongo, você lhe servir fumos de milho com carne. Epa, isso aqui, se for com peixe seco, peixe carapau, porque ele sabe que o tal peixe também não vale para nada. Então o fundo também não vale para nada. Não tem problema, mas agora com carne. Grande dinheiro. Se for lá no mato, ele vai pedir o prato para levar a carne dele na casa dele. Lá também ninguém chama outro para ir comer fundo de milho, não. Um exemplo só. Ele vai dizer, pode me arranjar só uma panela aí? Ó, vizinha, vão lhe arranjar a panela, vai meter lá a carne dele que meteram no prato, vai fazer fundo dele na casa dele. Ou então, carne com arroz. É ofensa. Já me serviram fundos de milho. Eu ainda, não, era membro da igreja, solicitei, como é que é? Não tem fundo de bombom aí? Não, esquecemos. Eu falei, oh, não podemos, vamos fazer. Eu disse, não, não faz mais. Não, é rápido. Não, não, não. Esquece isso. Foi naquele momento, levanta-te. Em outras palavras, eu que fiz isso. Vai jejuar. 25 dias. E fui jejuar. Ouviu? É só obedecer. Para não morrer fora de Jerusalém. É só fazer o que Deus manda. Fazer o que Deus mandou e também o que Deus manda. A diferença do que Deus mandou e o que Deus manda. Vocês sabem? Quem é que não sabe para que eu explique isso? O que Deus mandou e o que Deus manda. Quem é que não sabe? Eu acho que todos sabem. Diga eu. Vou explicar. Todos sabem. Justina Santos disse que não sabe. Como assim, Justina? Sandra Moraes, Mariana Chave. Como assim? Tá bom. Tu tens a palavra escrita. É Deus que mandou. Mandou porque essa palavra foi falada no passado. Só que como a palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje, amanhã, para todo sempre. Ela é válida. Mas tem momentos que este Deus que mandou vai vir te mandar. Isto é revelação. Palavra falada agora. E geralmente isso é especificamente. Aqui ele falou para todos. Todos aqueles que quiserem lhe seguir. Então, está aqui o manual, como os estatutos de uma empresa, de uma organização, de um país. É para todos. Mas especificamente, ele vem, agora entendeste, né? E te fala. Mas nunca ele vai violar a sua palavra, que ele falou. Nunca vai te mandar você fazer o que ele proibiu ontem. Ouviu? Não, mais ou menos, não adulterarás. Nunca Deus vai vir te mandar, pode adulterar. Porque Deus não complica, não, como é que é? Não, não viola a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Mas tem ordenanças que ele dá. Tem palavra que ele manda. Faz aquilo. Faz isto. Vai aí. Acorda. Dorme. Não dorme. Vai para a igreja. Ok? Não vai. Não faça isso. Faz. Ele está a falar agora. Aqui ele falou ontem. Mas até o que ele falou ontem é para o nosso ensino. Por isso foi escrito. Não somente foi inspirado para isso. Homens santos receberam essa inspiração.
escreveram para hoje nós. Mas o mesmo Deus é vivo. Ele não está morto. Ele não é história. Ele ainda fala. Entenderam? Panzo, em vez de levar fuba no Brasil, você anda maior, rapaz. Tem que levar fuba no Brasil e na Europa. Mesmo em Moçambique. Se não levar Shima, tá mal. Então, eu quero vos dizer que tendes uma caminhada de perseguição contra a igreja, mas os nossos inimigos estão a nos seguir atrás, a nos perseguir. Nós estamos a caminhar, não a fugir, porque assim está escrito: não ireis correndo nem fugindo, mas o Senhor, vosso Deus, estará à vossa frente e à vossa retaguarda. Ouviu? Não estamos a correr, não, mas estamos a ser perseguidos. Isto é, caminhando aos passos firmes na estrada, no caminho, porque temos um objetivo a atingir. É chegar até o sétimo monte, até o sétimo ano. E quando chegar ao sétimo monte, aí é que o bicho vai ferver. Quer dizer que se hoje a tal chamada perseguição é dissimulada, é não sei quem, é psicológica, é tática, e tudo isso que você já sabe, ameaça, intimidação, não sei o que, recado, e como pode até uma igreja ser fechada, fecha aquela igreja, não sei quem, porque o inimigo, ele gosta mesmo de colocar os seus servos no fogo, e não tem problema não. Nós estamos preparados, por isso o cristianismo está preparado para tudo. O cristianismo está preparado para o dia da manhã. Quer dizer que hoje você se prepara para enfrentar o dia da manhã. Quer coisas boas como ruins, estão a teu alcance. E por isso o teu Senhor jamais vai trazer coisa ruim que não esteja ao teu alcance ou na tua medida de resistência. Toda adversidade você pode suportar. O que você não pode suportar, por isso você vê que no sétimo ano vai haver, o impacto é maior da perseguição. Por quê? Porque durante esses 7 anos vocês estão a ser preparados com as pequenas perseguições. Hum? Mas quando terminar o sétimo ano, então vai vir um embrulho muito grande, como se fosse um vulcão. Mas vós já foste edificados, preparados. Enquanto vocês estão a caminhar, estão a renovar as vossas forças, estão a se fortalecer. Até lá, estareis em condições de resistir, de suportar, de enfrentar. Mas hoje não. Entenderam? Então, importa caminhar hoje, amanhã, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo. E depois de 7 dias, serei consumado. E quando eu voltar, congregarei os pequeninos. Isso dá medo a Satanás, esse relato aqui. A coisa que Satanás tem medo, terror, desespero é isso, você não sabia. O que o diabo está a temer são os 7 dias. Por isso, ele colocou as suas forças para ver se eles impedem eu chegar no sétimo dia. Se você não chegar, eu vou chegar. Ele não tem medo de vocês, tem medo de mim. Porque vocês só vão chegar se eu chegar. Se eu não chegar, vocês não chegam. E se vocês chegarem, não vai mudar nada para ele. Só vai mudar para vocês. Mas se eu chegar, é um problema grave para ele. Viu? Ele bateu. Ouviram aí? Quem ouviu? Ouviu? Ele fez assim, pá! Mas ele anda aí ao teu lado. Pode estar distante, é espírito. Fosse o secretário dele que ele meteu aí. Ah, ouviram, né? Sim. Confirmou que é o terror muito grande. É na parede. Não tem nada aqui na parede para fazer esse movimento.
Esse é o que ele mais teme. É completar essa caminhada. É a caminhada da perseguição. Por isso colocou montes, dragões, serpentes, bestas, águias, para tentar devorar o filho. E ele sabe que para devorar o filho, tem que devorar primeiro a sua mãe. E a sua mãe, que é estratega militar, clássico nas batalhas espirituais, aleluia. O homem é desgostoso de si mesmo. Então, permanece firme, tá? Te aconselho, vigiai e orai. A caminhada é longa. Não são 3 dias, não. Se fosse de 3 dias, já estava consumado agora. Já passaram 3 dias. Mas é de 7 dias. Quem chegar, entrou. Amém? Orando, jejuando, confiando. Se engana, pensa que não há perseguição. Perseguição vai terminar depois do ganho. 7 dias e meio. Depois de 7 dias e meio que vai terminar a perseguição. O Ambo parece que é o epicentro da perseguição. Hoje mesmo recebi uma mensagem, quando eu terminei a live, o rapaz também lá do Mungo, apareceu um polícia, intimou ele e disse, olha, temos uma conversa com o senhor a respeito da igreja. Eles estão a pensar, estás a ver, uns ultimamente até já estão a pensar que podem faturar, porque eles habituaram assim fazer dinheiro com os falsos profetas. Viu? Esse mesmo diretor provincial do Ambo estava a pedir dinheiro. Estava a dizer, epá, para evitar fechamento da igreja, veja só. E ele pediu para que não se gravasse essa conversa, para evitar que não se feche a igreja, então tem que trazer alguma coisa aí. E o rapaz disse, não, aqui nós não cooperamos com isso. Veja como é que eles fazem. Você vê que não existe nada de perseguição. Quer dizer que ele assim olhou, vou faturar, vou fazer meu dinheiro, vou ter o meu jantar. Deve já avisar a mulher dele, olha, eu vou conseguir uma massa aí numa igreja. Eles fazem isso a todas as igrejas. Todas. As ilegais, as que eles chamam de ilegais, fizeram já tipo a Dinique faz com bandido. Sabe como é que a Dinique faz com os batuqueiros bandidos? Não lhes prende, não lhes mata, s- vai fingindo que não está a ver. Quando ele cometer, já estão atrás dele. E vem ele. Você que foi roubar aquele carro aí. Não vamos te matar, dá dinheiro. Dá dinheiro. Tem vezes que lhe prende, mas não lhe apresenta ao magistrado, ao digníssimo magistrado. Eles próprios lhe prendem para a família ir pagar. É assim. Eles já têm as suas lavras. Essas igrejas tornaram lavras dos comunistas. O polícia veio até o rapaz, temos uma conversa a respeito da igreja. E ele falou: olha, eu estou aí num casamento na capital da província. Quando eu voltar, falamos. E ele disse: então estou à tua espera. Viu? Até nem Paulo escapou disso. Naquele tempo. E hoje que vivemos no tempo da corrupção. Paulo também lhe fizeram o mesmo. O presidente lhe tirava, lhe ouvia, lhe mandava voltar na cadeia. Lhe tirava não da prisão, para vir falar com ele. E Paulo entendeu que ele queria dinheiro para que lhe soltasse. Paulo lhe mandou para a casca da rolha. Eu vou te dar dinheiro. Eu quero ir pregar o evangelho na Roma. Vou perder o meu reino. Eu quero mesmo continuar preso. Já. Queria michar. Queria uma micha. Próprio presidente. Viu? Eu só penso que esses todos não comeram aí na Universal. As duas Universal, principalmente a de Macedo, enriqueceu muitos marimbondos em Angola, se você não sabia. É muito dinheiro que eles receberam com Edir Macedo e o Segunda. Ouviu? Aqui não. O pastor que fizer isso
vai morrer. Pagar dinheiro porque não sei para não lhe fecharem a igreja. Deixa fecharem. Falando mesmo do segunda. Vai começar agora, vocês vão ver a desgraça dentro da Universal. O povo vai começar a fugir. Grande feiticeiro aquele rapaz. Eu lhe vi fugiu da guerra. Tinini. Uma voz soou, Alberto II. Eu falei, che, o gajo estava mesmo, era maior do que o Caio Valente. Ouviu? Que eles andaram encobertos. Sabe, saída da revelação e eu falei, meu Deus, como é que o povo não sabe, coitados, são escravos. Um grande feiticeiro. Você sai da guerra, vais para morrer. Sabia disso? Se lembra quando o Francisco saiu aqui a fugir? Quem se lembra? Todos que eu vejo saíram da guerra a fugir, vão morrer depois. Não demora tempo. Não, não se lembra que eu falei o demônio de 80 anos? No dia que me envenenaram, saiu a correr. Às pressas, ele que estava à minha direita a fazer a sombra da morte. E eu a gemer. E orar, 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 orar. Tive uma visão na oração. Ai, Duri não se lembra. Eu vi o gajo a fugir. E uma voz soou. Fugiu o demônio de 80 anos. Sabe quantos anos passaram? Passaram só 2 anos, né? Ou um. Desde que aconteceu aquilo. Dois. 1 ano e meio. Morreu. Eu vi o Alberto II, a fugir em alta velocidade. Não aguentou o embate. Falei, coitado do povo. O miúdo daquele, envolvido no satanismo, hum? Enganando as pessoas. Pois Edir Macedo também não colocaria alguém para dirigir uma igreja sem que esteja numa grande dimensão. Ele sabe, porque senão não vai suportar. Nunca faria isso. Assim como aconteceu com o Valente, é o que vai lá acontecer. Valente, depois que lhe derrotei, nunca mais foi o mesmo. Teresa Cabral, tá aí? Cabral não, Monteiro. Obreira Teresa, eu acho que não deve estar. Está? Fala-me aí. Manda-me uma mensagem aí no quê? Me confirma aí. Se mandar mensagem, diga, mandei. No vermelho. Vou procurar o teu nome, ah. Como é que está? Hã? O bandido. Colaste mesmo as fotografias lá naquele apartamento? Eu creio que fugiu. Não aceitou, entrou lá. Se ele arrancar, faz o pior. Caminhada dos 7 dias. É muito forte. Já passaram 3 dias e mais 2 meses. Estamos no quarto dia. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Não, eu não estou perguntando se anda por aí, não. Só a Teresa sabe o que, que eu quero lhe perguntar. Você não sabe nada, ô Brito. Você está a dormir, pá. Amém. Sabes? Tá me contentando. O Manuel Brito disse que sei. É muito forte, pá. O bicho, Manuel de Brito. O Valente fugiu da guerra. Uma vez eu até já me perguntei, poça, dificilmente os membros da Igreja Universal vão para este ano. Muito difícil. Quem sabe disso? Quem sabe? Hoje, tá aí o Gaspar confirmou.
São poucos. Eu já havia dito isso, sim. Essa multidão toda que vocês estão a ver, é o despojo da Pentecostal. Simão Toco, Universal, Católica e as outras religiões tradicionais, nada. É só mais os pentecostais e as suas filiais, ou as suas filhas. Quais são as filhas? Desses movimentos proféticos aí. Essas são filhas dos pentecostais. Esses movimentos proféticos que vieram da Nigéria. E os pentecostais são os que encheram que ficam. Não sabiam disso? Um ou outro da Universal. É incrível. É um silêncio profundo. E uma coisa também está acontecendo na Universal. No princípio, eles desprezavam. Hoje é silêncio. Quem confirma? Quando você mais ou menos evangeliza alguém da Universal, ele mostra a igreja, somente a foto que é a marca da igreja, do homem. Silêncio profundo. Onde hoje ainda estava a comentar sobre a Igreja Universal. E já não falam nem bem nem mal. Chiquinho disse todo mundo. Sônia Antwerp disse é verdade, pai. Fausta é verdade. É incrível o que aconteceu no aniversário. Antigamente, boca, você não imagina. Diz assim, aquele é um obreiro, é um rebelde, não sei o quê. Tudo isso falavam. Falso profeta. Não tem uma igreja no mundo como a Universal. Nunca vai existir. Falavam isso. É verdade mesmo aqui. Não aparecem na igreja. Não aparecem na igreja. Aí também, não, tudo fechado. Eles já não falam mal, mas ficam em silêncio. Sabe o que significa? Significa quando alguém que falava mal deixou de falar mal, mas também nem fala bem, está em silêncio. Significa está a dizer, deixa só de falar. Vira aí. Já descobri que aí tem verdade. Quando eles falam mal, porque ainda descobriram. Porque antes eles incitavam contra mim. Então eles falavam que os seus líderes falavam. Apesar que a IURD não é igreja, eles não falam, eles gostam de fazer do povo como palhaços, como eles nunca falam, nunca vão falar de um homem aí, olha, aquele homem, nada. No altar, não. Eles têm essa estratégia. Eles ignoram, fingem que não existe. É uma grande arma que eles usam para não apresentar a pessoa, para não distrair ou então levar as pessoas a buscarem. A minha irmã até pede o nosso azeite, antes ignorava. Tá aí. Isto é N. Me manda a experiência da Yurdi. Vai ver muita gente. Vai confirmar. Evangelizei o meu amigo da infância. Não aceitou. Disse, da Universal não sai. Uma filha da Universal até me pediu para o mestre orar para ela. Mas antes dizia que esse era nosso obreiro. Ouviu? Moçambique. Walter, verdade, mestre. Disseram-me. Fica com a tua fé e eu com a minha. Ouviu? Eu pensei que a Igreja Universal já sumiu. Não, ela ainda existe, mas porém já sem aquele ânimo, sem fogo, desespero terrível. Reconhecimento, meu pai. Eles te reconhecem como um homem grande, homem de Deus. Canhanga, minha mãe da Yordi já seta a oração da Stene. Yolanda, ouviu?